Hoje, 9 de dezembro de 2008, o assunto não é muito agradável, porque diz com a eutanásia ou com o direito de morrer. Houve um jovem na França que escreveu um livro, Je vous demande le droit de mourir. Os advogados e juristas em geral costumam falar e ler e escrever o francês, coisa de colégio, mas vai a tradução a título supletivo. Eu lhes peço o direito de morrer, um livro escrito por um jovem francês tetraplégico na França. Diziam os jornais da época, Marie Humbert, com 48 anos, injetou dose cavalar de barbitúricos no filho Vicente Humbert, com 22 anos, por solicitação do próprio. O jovem vítima de acidente de automóvel estava tetraplégico, cego e meio surdo. Movimentava um dedo polegar quando lia no alfabeto a palavra que pretendia, quando liam no alfabeto, a palavra que pretendia usar em livro deixado pronto para edição. Chama-se o livro Je vous demande le droit de mourir. Na verdade, não havia qualquer esperança para o rapaz. A mãe deixara o emprego, afligindo-se com a imagem do filho. Marie foi presa, o filho morreu. Há sobre o assunto um escrito profundo de Léo Passini, está na internet. Léo Passini era, à época, vice-reitor do Centro Universitário São Camilo, pesquisador no Núcleo de Estudos e Pesquisa em Bioética da Universidade de Brasília. Escreveu sobre eutanásia, religiões, bioética, eutanásia, bioética teológica, eutanásica. É evidente que o assunto é rebuscado, e eu recordo, há 45 anos atrás, sempre há, nas minhas histórias, um período entre 45 e 50 anos. Isso porque o passado não chega tão perto, em meio século as coisas se desfazem naquilo que já foi. Isso me recorda uma figura excepcional que perdera um braço e aprendeu a escrever com a mão esquerda. Escrevendo com a mão esquerda, numa letrinha miúda, muito bem composta, aquele jurista escrevera quase todo o dicionário da obra de Euclides da Cunha e deixou aquilo em testamento para, naquele tempo, o jovem advogado que hoje se transformou neste velho marinheiro. Aquela criatura acometida de moléstia gravíssima foi internada, puseram-lhe o tradicional tubo de oxigênio nas narinas. Eu me recordo de que esse tubo de oxigênio foi posto também numa outra figura diferenciadíssima, que era o nosso Salvador Dalí. A última fotografia de Salvador Dalí, ele está meio paralisado, jogado numa poltrona com um tubo de oxigênio, 2 tubos de oxigênio enfiados nas narinas. Esse jurista famoso a que me refiro teve esse tubo retirado à noite, na madrugada, por alguém que tinha muita pena, muito dó dele. E morreu, obviamente, antes de 3, 4, 5, 10 dias depois, por falta de oxigênio. Esses tubos costumam ser muito benfazejos para prolongar a vida dos infelizes. Surgiu na época, então, uma discussão terrível sobre a eutanásia, que ainda, segundo consta, existe por aí. Lá nas Minas Gerais, nas velhas Minas Gerais, havia uma figura chamada ajudadeira. A ajudadeira era normalmente a tia velha, a carpideira. Quando o doente sofrido se recusava a morrer, a família se retirava dos aposentos, muito compungida. Vinha a tia velha com um travesseirinho sob o sovaco ou no sovaco. Entrava na dimensão do aposento do moribundo e saía uns 20 minutos depois chorando com um travesseirinho embaixo do braço. A tia velha, sem o saber,
imitava uma ordem, não sei se de franciscanos, jesuítas ou coisa que o valha, que utilizavam para o mesmo fim uma almofadinha normalmente de cor vermelha. Eles entravam, os frades, o moribundo estava sozinho, saíam depois com o travesseirinho vermelho, rubro, debaixo do braço ainda. E o defunto, porque já havia passado as calendas para melhor ou para pior destinação, não se sabe muito bem. Como dizia Vinícius de Moraes, essa história de morrer e ter outra vida depois é mais ou menos como exigir-se certidão com firma reconhecida, assinada Deus. Vinícius só acreditaria nisso se, quando a certidão de óbito dele fosse passada com atestado firmado por tabelião ou cartorário ou pelo Peter lá nas calendas das nuvens. Isso vem apelo para que se comece ou se recomece, já se está a rediscutir a questão correspondente à eutanásia, ou a morte sem dor, a antecipação do passamento, a moda do seppuku japonês, harakiri, que a criatura se desventrava para que outros não o fizessem, normalmente por motivo de honra, e tinha um assistente às costas, com um sabre muito afiado, para deixar definitivamente selada a passagem para o outro mundo, ou para o mundo indicado por Buda. A questão correspondente à eutanásia está imanente nos nossos hospitais, nos lares, nas próprias discussões filosóficas havidas dentro das religiões chamadas ortodoxas, do catolicismo, etc. De qualquer forma, é muito doloroso ou dolorido ver-se alguém a morrer devagarzinho no meio das dores. As famílias sofrem. De repente, esse homicídio atenuado ou esse homicídio praticado por motivos de evitamento da dor são assim feitos para evitar que a família sofra. Não se pensa muito nisso, não. Já houve caso em que as famílias queriam que o doente ficasse internado no hospital, não era a hipótese de internação, e se exigiu que o hospital tivesse aquele ente querido morrendo lá, porque a dor de morrer dentro do lar seria muito pior. Se indagasse ao cronista qual a opinião a respeito, o cronista diria que vive, quanto a isso, num estado de perplexidade. Não se sabe o que é melhor, se morrer no meio da dor ou se morrer com uma injeção boa de morfina, haver navios ou haver cisnes brancos passeando sobre as nuvens. E ponto final.